A pergunta mais importante que o ser humano ainda não conseguiu responder é a nossa origem. De onde vimos? Fomos criados por um Deus? Existe Deus? Ou mais de um? Ou não existe Deus? Se bem não temos certeza da nossa origem, existem diferentes tipos de concepções filosóficas sobre a origem do universo. Vamos repassar. O teísmo afirma que existe um Deus e que esse Deus apresenta algumas características ou qualidades essenciais. O principal é que é pessoal. O fato de ser pessoal significa que possui entendimento e vontade. Na compreensão está a capacidade de fazer, mas também este Deus tem uma vontade. Isto é, ele sabe o que está fazendo. Faz, cria ou projeta por um motivo. Há uma intenção, adotando assim um papel ético ou moral. Ele distingue do bem e do mal. Também pode intervir na história, como temos, por exemplo, no caso de Cristo. Existem religiões teístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Em todas eles acreditam num Deus pessoal, que também apresenta atributos como o seguinte: omnipotência, omnisciência, suprema benevolência e liberdade absoluta. O deísmo afirma que Deus existe, mas esse Deus não apresenta as características introduzidas pelo teísmo. Esse Deus não é pessoal, mas sim pessoal. Por isso, é desprovido de moralidade, e sua criação do mundo, o universo, não atende uma razão, ou pelo menos não é por um motivo caloroso. Se trataria de um Deus entendido como causa mecânica de tudo. Este Deus não é orado porque ele não escuta, não porque ele não quer ouvir, mas porque ele não tem essa característica de ser pessoal. Portanto, daqui não faz sentido questionar se ele é um Deus bom ou mau. Simplesmente é o que é, a causa do universo. Geralmente está ligada às leis da natureza. Vários cientistas entendem esse Deus como uma fórmula matemática que gera tudo o que existe. Mas é claro que rezar para uma equação matemática não faz muito sentido, né? É por isso que o desejo do deísmo é descobrir esse algo e não conhecer um alguém. O ateísmo afirma que não há um Deus. Deus não existe e, portanto, é absurdo considerar seus atributos. Seria uma ficção em que acreditamos. Há casos especiais, como as religiões ateístas, o que indica que o Deus não é um objeto necessário da religião, mas um elemento a mais, dispensável, você poderia dizer. Um caso de religião ateísta é o budismo, que não adora nenhum Deus, simplesmente tem o Buda como modelo de referência, visto como um líder ou guia espiritual, mas em caso nenhum como um Deus. O ateísmo pode se classificar de diferentes maneiras. Ateísmo positivo e negativo, também conhecido como ateísmo forte e fraco, foram propostos por filósofos como o britânico Anthony Flew ou o americano Michael Martin, consoante com o grau de veemência com que se assume a ausência de Deus. O ateísmo positivo afirma que tem a convicção de que Deus não existe. Ateísmo negativo é uma descrença ou incredulidade diante da possibilidade da existência de um Deus. O ateísmo implícito e o ateísmo explícito. Essa outra distinção foi proposta pelo educador americano George Smith, que se baseia na posição do indivíduo em relação à sua própria crença. Ateísmo implícito, sem professar uma rejeição aberta e consciente das crenças deístas. Ateísmo explícito, quando o indivíduo teve a oportunidade de pensar e refletir sobre a existência de um Deus consciente e deliberadamente, e acabou assumindo sua ausência como critério mais razoável ou verdadeiro. O agnosticismo está intimamente ligado ao ceticismo. O agnosticismo, o agnóstico, não vem afirmar nem existência nem inexistência de Deus. Ele é mais prudente e considera que esse objeto de reflexão está além da sua compreensão e do que ele pode vir a conhecer. O agnosticismo é uma posição filosófica
que sustenta a impossibilidade do ser humano conhecer a natureza e a inexistência de Deus ou existência. Além disso, esta posição implica que os seres humanos e a humanidade não podem conhecer ou decifrar certas questões transcendentais, tanto religiosas quanto metafísicas. O termo surgiu na Inglaterra em 1869, pelas mãos do biólogo Thomas Henry Huxley, para nomear uma doutrina que sustenta que o ser humano se limita a conhecer apenas o que pode vivenciar e saber por meio do sentido. O panteísmo é o sistema de crença daqueles que sustentam que todo o universo é único Deus. Essa cosmovisão e doutrina filosófica afirmam que todo o universo, a natureza e Deus é a mesma coisa. Em outras palavras, a existência, tudo o que foi, é e será, pode ser representada por meio da noção teológica de Deus. Cada criatura existente, segundo o panteísmo, é uma manifestação de Deus, que assume a forma humana, animal, vegetal, etc. Para muitos especialistas, o panteísmo é o elo que une as religiões não criacionistas, além de figurar na essência do politeísmo. O panteísmo, no entanto, geralmente não é considerado uma religião, mas sim uma cosmovisão ou filosofia. Pela sua amplitude, pode ser compreendida de diversas formas. O panteísmo, em certo sentido, pode considerar que a realidade divina é a única realidade existente. O universo inteiro, portanto, é uma manifestação ou emanação de Deus. Em outro sentido, o panteísmo pode entender que o mundo é a única realidade verdadeira. Deus, nesse caso, se reduz ao mundo e se torna a autoconsciência do universo, o princípio orgânico da natureza. Agora, deixe aí nos comentários qual é a sua posição em relação à nossa origem. Até a próxima!